Boa noite. Confira agora as notícias de Minas nesta terça-feira. Polícia fecha fábrica de linha chilena em Belo Horizonte. A produção abastecia o centro da capital. E foi realizada hoje uma blitz educativa para alertar motociclistas para o risco do cerol e da linha chilena. E de graça, eles levaram uma antena de proteção e uma checagem geral no veículo. Avião da PM faz pouso de emergência no aeroporto de Teófilo Otoni. 53 pessoas foram presas em Minas por suspeita de ligação com o PCC, a facção criminosa com sede em São Paulo. O colesterol alto não é um problema que pode ocorrer apenas com quem está acima do peso. Hoje, Dia Nacional de Combate ao Colesterol, preparamos uma reportagem especial com tudo o que você precisa saber. O levantamento mostra que muitos trabalhadores usaram o dinheiro sacado nas contas inativas do FGTS para investir. Centenas de pessoas participam de protesto contra a decisão da Justiça Federal de suspender o processo contra os réus investigados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. E na nossa série Malas Prontas, vamos fazer um passeio de chalana pelo Lago de Furnas. Essas e outras informações a partir de agora. Nós começamos esta edição fazendo um alerta do perigo do uso do cerol e da linha chilena. No Hospital de Pronto-Socorro João 23, o número de pessoas atendidas vítimas de acidentes com cerol chega a ser até 4 vezes maior nessa época do ano. Só em 2016 foram 33 registros, sendo 20 deles nos meses de junho e julho. Neste ano, mais de 15 pessoas já se acidentaram e foram levadas para o pronto-socorro. E depois da morte de um menino de apenas 4 anos em Ibirité, na região metropolitana da capital, a Polícia Civil conseguiu encontrar e fechar a maior fábrica de linha chilena para pipas de Belo Horizonte. Mais de 50 mil metros de linhas cortantes foram apreendidas. Maquinários, mais de 70 frascos de cerol, além de pó químico de mistura de vidro e 50 mil metros de linha chilena. Todo esse material foi apreendido na casa de Vanessa de Fátima Teodoro Neto, de 43 anos, no bairro Vista Alegre, na região oeste de Belo Horizonte. Ela foi presa em flagrante na última sexta-feira. A Polícia Civil acredita ter fechado a maior fábrica de linha chilena em Belo Horizonte. Foi determinado que a gente procedesse à investigação. Havia informação de que há a distribuição e venda desta linha no centro da cidade. Então, a nossa missão era encontrar onde era a produção dessas linhas que são vendidas no centro de Belo Horizonte. Por ser ré primária, a dona da fábrica ela foi liberada no dia seguinte pela Justiça após pagar uma fiança de R$ 468. De acordo com as investigações, a fábrica funcionava há pelo menos 3 anos. Diz que vivia disso e na visão dela, como muita gente compra, ela achou que não havia problema nenhum. Uma irresponsabilidade muito grande. As investigações continuam. A Polícia Civil quer identificar quem comprava esse material e o revendia e se a mulher contava com a ajuda de outros comparsas. As pessoas que tinham interesse em vender em menores quantidades em comércio ou em algumas bancas espalhadas pelo centro da capital, compravam dela. Então, ela tinha distribuidores, ela era a responsável pela produção. Um frasco de cerol como esse que o delegado mostra era vendido a até R$ 5. Já o preço dos carretéis variava de R$ 10 a R$ 400, dependendo do tamanho. O que diferencia a linha chilena do cerol, fabricado com vidro moído e colado com cola, é esse pó cinza, uma mistura de quartzo e óxido de alumínio. Uma lei estadual proíbe o uso do cerol e da linha chilena. O responsável fica sujeito ao pagamento de multa de até R$ 1.500. Se causar ferimento ou morte, pode então ficar preso por até 5 anos. Mas apesar de ser crime, nos últimos 2 meses, 16 pessoas deram entrada no Hospital de Pronto-Socorro João 23 em decorrência de acidentes com linhas de cerol. Em junho, uma criança de 5 anos morreu em Ibirité, na região metropolitana, após ser atingida por uma linha de cerol quando andava de bicicleta. 2 semanas depois, um motociclista de 46 anos morreu eletrocutado ao ser atingido por um fio da rede elétrica que foi rompido por uma
linha de cerol em Ribeirão das Neves, também na região metropolitana. Muitas crianças participam, na verdade, soltam pipa para combater uma criança cortar a pipa da outra. Cabe aos pais a fiscalização constante para acabar com essa brincadeira irresponsável. Os motociclistas têm sido as maiores vítimas do cerol e das linhas chilenas porque estão mais expostos no trânsito. Por isso, o uso da anteninha ali na frente das motos é fundamental para evitar que a linha se enrosque na moto ou no condutor. Um motociclista que passou hoje pela Avenida João Pinheiro, no bairro Boa Viagem, região centro-sul da capital, além de ganhar o equipamento de segurança, ainda fez um check-up para saber se a manutenção do veículo está em dia. Na moto do Paulo tá tudo certo. O veículo está em boas condições e ele usando todos os equipamentos de segurança obrigatório. Você faz a manutenção periódica? Tem que fazer, que é um instrumento de trabalho, né? A gente não pode deixar de fazer. Porque é o nosso ganha-pão, tem que andar sempre boas condições. Muitos motociclistas devem passar nos próximos 3 meses pela Andisseguro, uma campanha educativa realizada pela CDL-BH. O objetivo da campanha é muito claro, é diminuir o número de acidentes de trânsito, dando aos motociclistas uma maior conscientização do uso de equipamentos de segurança. A gente faz uma averiguação na motocicleta com 12 itens. Então olha freio, olha a roda, olha a parte elétrica, olha o estado de conservação da moto e o estado dos equipamentos de segurança do motociclista. Devido à crise econômica, muita gente tem trocado o carro pela moto. Aqui em Belo Horizonte já são mais de 200 mil motocicletas circulando por toda a cidade. E com isso, aumenta o número de acidentes. Só no ano passado foram mais de 6 mil. O principal fator de acidente com motociclista é a falta de atenção. O maior número de acidentes, eles ocorrem de segunda-feira, de 4 às 8 da noite. Porque a pessoa voltou do final de semana, está com a cabeça ainda meio no final de semana, então ele fica mais desatento. No ano passado, 2.890 motocicletas foram abordadas na campanha. 63% estavam em boas condições de uso. Neste ano, os motoristas também estão sendo orientados sobre a importância da antena anti-cerol, que estava sendo colocada sem custo nenhum. São linhas assassinas, né? Corta até para-choque de caminhão, quebra farol, enfim, é uma coisa muito séria. O motociclista tem que andar com a antena anti-cerol, ele tem que andar com isso, isso é de fundamental importância para ele. O Johnny é motociclista e aprova a campanha. Essa blitz é de extrema importância, principalmente para a gente que trabalha o dia inteiro nesse trânsito perigoso. Bacana, Johnny. A gente vai acompanhar a avaliação da nossa moto ali, vai estar tudo ok, né? Tá tudo ok, documentação, material de segurança, baú, tá tudo ok. E estava mesmo. A moto dele está em bom estado, né? A parte do equipamento de segurança está usando a bota, jaqueta, o colete refletivo. Só faltou um item de segurança, que não é obrigatório, mas pode ajudar o motociclista. O único problema é que ele não está usando luva, ele até tem a luva, mas não está usando. Tá? Então é o que eu estou falando para ele, o equipamento mais barato que tem, ele devia usar a luva também para dar mais proteção para ele. É porque quando o frio dá uma maneirada, a gente tira, mas o certo é manter ela na mão, justamente pela proteção, né? Quanto mais segurança, melhor. Quanto mais segurança, melhor. Um avião da PM fez hoje um pouso de emergência no aeroporto de Teófilo Otoni, na região do Vale do Mucuri. Nós vamos agora para a nossa redação, onde está a repórter Luciana Viana, que tem as informações. Boa noite, Luciana. Os policiais chegaram a ficar feridos nesse acidente? Olá, Inácia. Boa noite a você, boa noite a todos. Apesar do susto, eles passam bem. Os 2 militares pertencem ao esquadrão antibombas do BOPE. Outros 2 pilotos também estavam na aeronave, mas eles não tiveram ferimentos. As causas desse acidente, elas vão ser apuradas, mas não está descartada uma falha no trem de pouso, viu, Inácia? Ok, Luciana. E 53 pessoas foram presas em uma operação realizada em conjunto pelo Ministério Público de Minas e a Polícia Militar nesta terça-feira no sul do estado. A Luciana, e foi confirmada para a gente, traz essa informação, o envolvimento dessas pessoas, desses 53 presos, com aquela facção criminosa lá de São Paulo, o PCC? Exatamente, Vinácia. Essas pessoas são ligadas a uma célula dessa facção criminosa
Paulista. Foram 53 pessoas presas, né? Agora, além desses presos, foram apreendidos vários materiais, como explosivos, drogas, armas, munição também. Essas pessoas presas foram levadas para a penitenciária de Três Corações. Essa operação foi da Polícia Federal junto com o Ministério Público e ocorreu em Três Corações, Varginha, Cambuquira, Boa Esperança e Carmo da Cachoeira. 53 pessoas presas. É muita gente. Daqui a pouco você volta com outros detalhes, Luciana. O colesterol alto não é um problema apenas para pessoas que estão acima do peso. Os magros podem viver a mesma situação. E hoje, no Dia Nacional de Combate ao Colesterol, nós preparamos uma reportagem especial sobre o assunto para tirar todas as suas dúvidas. O nosso repórter Igor Calian e o cinegrafista Adilson Alves conversaram com uma nutricionista e também vão contar o caso de um jovem que se descuidou da alimentação e agora lida com o colesterol alto. Há 3 anos, saíram estas bolhas próximo aos olhos do Danilo. Ele foi ao médico e descobriu que era chantelasma, pequenas bolsas de gordura. Então, foi diagnosticado com colesterol alto. Foi um susto, mas ao mesmo tempo eu meio que esperava, porque a alimentação sempre foi muito inadequada. Eu sempre comia muita fritura, muita besteira. Esta nutricionista explica que existem 2 tipos de colesterol no corpo humano. Um considerado bom e o outro ruim. O HDL, ele vai passando no vaso sanguíneo e tirando o LDL, que é o colesterol ruim que fica preguiado nos vasos sanguíneos. O LDL, como ele fica preguiado, ele pode entupir e aí a pessoa pode ter um infarto. Segundo um estudo do IBGE, atualmente 40% da população brasileira está com índice de colesterol elevado. Além da má alimentação, que aumenta muito este número, a doença também pode ser genética. A Maiara explica que os alimentos de fonte animal, como manteiga, ovos e carnes em geral, precisam ser controlados. Se a gente diminuir a quantidade que a gente come de comida de fonte animal, a gente diminui o HDL. E se a gente aumentar a ingestão de vegetais, frutas, grãos, sementes, a gente também diminui esse LDL na corrente sanguínea. Como a doença é silenciosa, ela reforça que é importante fazer exames regularmente e manter a boa alimentação. Ele não é sintomático, você não vai sentir nada se seu colesterol estiver alto. O ideal é um profissional da área da nutrição e, além disso, uma atividade física regular, sempre supervisionada por um educador físico. O Danilo sabe da importância disso, mas na prática... Confesso que eu estou um pouco descuidado ainda. Eu tenho evitado comer um pouco menos na rua, feito comida em casa e trago almoços. À noite tenho evitado um pouco de comer um hambúrguer, aquela pizza e tal, e tento fazer um lanche, um sanduíche natural, fazer uma coisa mais em casa. Confesso que eu podia estar cuidando melhor. Pesando 70 quilos, ele é prova de que colesterol alto não atinge apenas quem está acima do peso. Vai depender muito da alimentação delas, então o peso da pessoa não vai influenciar se ela tem ou não um colesterol ruim. Caminhão dos Correios é roubado e suspeitos são presos em flagrante. O crime ocorreu na BR-262, perto de Araxá, região do Triângulo Mineiro. 5 homens foram detidos. Segundo a polícia, a Central de Acompanhamento de Cargas dos Correios constatou a mudança de rota do veículo e acionou as polícias militar e rodoviária federal. A carga não chegou a ser levada pelos suspeitos. O que os trabalhadores fizeram com os recursos extras sacados das contas inativas do FGTS? Teve quem pagasse contas ou usasse no consumo de produtos e serviços. E outras pessoas conseguiram poupar. Agora que o prazo para saques terminou, só há 2 casos em que os trabalhadores poderão retirar os recursos dessas contas inativas. Veja na reportagem de Wanda Sampaio e Tamer Pimentel. A caderneta de poupança foi o destino escolhido por Kelly para aplicar tudo o que retirou da conta inativa do FGTS. O dinheiro será usado para pagar algumas parcelas do financiamento da faculdade em 2018. A minha intenção é deixar o dinheiro guardado para poder render um pouquinho e retirar ele só no final do ano que vem para poder pagar o FIES. Assim como a Kelly, muitos brasileiros aplicaram o dinheiro das contas inativas na caderneta de poupança. Esse tipo de investimento teve o melhor resultado para o mês de julho dos últimos 3 anos. Os depósitos superaram os saques em mais de 2 bilhões de reais, segundo o Banco Central. As quedas da inflação e da taxa de juros deixaram o investimento mais atraente. Parte desse dinheiro que o trabalhador resgatou do FGTS, uma parte foi para limpar as contas, para pagar a dívida, até para algum consumo, mas muita gente foi poupar. Com juros nominais mais baixos,
o investimento, a aplicação em poupança faz sentido porque não é só a taxa que é importante na caderneta de poupança, ele é absolutamente seguro, é risco de governo e tem liquidez quase diária, então é um produto bem interessante. De acordo com a Caixa Econômica Federal, foram pagos 44 bilhões de reais das contas inativas do FGTS. 79% dos brasileiros que tinham direito ao benefício retiraram o dinheiro, cerca de 26 milhões de trabalhadores. A maior parte dos recursos foi usada para pagar dívidas. 36% desses recursos foram destinados para a quitação ou amortização de dívidas, coisa que é importante, porque volta a permitir ao trabalhador que ele volte a consumir, ele volte a ter um novo crédito. Então, isso realimenta o consumo e a economia. Alívio para esta estudante desempregada, que está usando o dinheiro da conta inativa para quitar contas em atraso. Não imaginavam de onde que eu ia tirar esse dinheiro. Aí apareceu essa oportunidade. Fantástica, né? O prazo para fazer os saques terminou no último dia 31, mas quem não pôde ir por motivos médicos no período da retirada poderá resgatar o dinheiro até o dia 31 de dezembro de 2018. Por falta de acordo entre os vereadores de Belo Horizonte, a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define os gastos da Prefeitura de Belo Horizonte para o ano que vem, não foi votada nesta terça-feira e ficou para amanhã. O tema entrou na pauta de ontem, quando 4 emendas foram rejeitadas e apenas uma foi aprovada. E não foi votado por falta de quórum. Um dos pontos polêmicos no projeto de lei é a emenda que prevê recursos para o combate ao preconceito de gênero nas escolas. Essa emenda foi rejeitada. Enquanto a LDO não for votada, os outros projetos da pauta ficam travados. Entre eles, a mudança dos camelôs do hipercentro para os shoppings populares, investimentos na saúde e educação e ainda investimentos em obras para contenção de chuvas. Centenas de pessoas protestam em Governador Valadares contra a decisão da Justiça de suspender o processo por crimes ambientais e homicídios no caso do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Todos os detalhes você confere a seguir. E você vai ver também as belezas do chamado Mar de Minas. Vamos fazer um passeio de chalana pelo Lago de Furnas. Centenas de pessoas participam de um protesto em Governador Valadares contra a decisão da Justiça Federal de suspender o processo que investiga os réus envolvidos nas mortes e no crime ambiental provocados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. A gente volta a falar com a repórter Luciana Viana, que traz os detalhes. Diga, Luciana. Pois é, Inácia, esse protesto ele foi convocado pela OAB lá de Governador Valadares. Centenas de pessoas protestando e a OAB quer chamar a atenção para essa situação aí, né? Essa decisão da Justiça de suspender, enfim, todas essas acusações aí em cima dos réus. Bom, a OAB quer demonstrar para a população que essa suspensão é um risco para todos os moradores. Segundo a OAB de Governador Valadares, a suspensão ela possibilita o risco de que todas as decisões proferidas ali ao longo da bacia do Rio Doce sejam iguais. Ele defende que, a OAB no caso, né, o órgão defende que cada comarca deve ter seus prejuízos diferenciados e, por isso, devem ter processos específicos para cada município. A OAB ainda questiona, Inácia, que um acordo para a resolução de conflitos, esse acordo firmado entre o Tribunal de Justiça e a Samarco, beneficia a empresa. A OAB ainda entende que essa decisão dá poder à Samarco de fazer a mediação dos próprios processos em que é ré. A Samarco disse que não vai comentar sobre esse assunto e a gente lembra que essa foi a maior tragédia socioambiental do país, com 19 mortos e milhares de pessoas prejudicadas ao longo do Rio Doce, né, em municípios aqui de Minas e do Espírito Santo. Certo, Luciana, volta daqui a pouco com outras informações de mais um destaque desta terça-feira. E o Lago de Furnas é conhecido como o Mar de Minas. A imensidão azul que impressiona por sua beleza, na verdade, não é natural. Faz parte da usina hidrelétrica de Furnas. Mas o passeio pelos balneários encanta os turistas. Por isso, nós entramos em uma chalana para conhecer melhor esse destino e você embarca junto com a nossa equipe agora no quadro Malas Prontas. Uma imensidão azul. O Lago de Furnas é uma das 10 maiores represas artificiais do mundo.
convite para um passeio de chalana para conhecer de perto o peculiar Mar de Minas. A pequena Isis, de 5 meses, curtiu pela primeira vez o passeio com a família. Acho que dá uma energia boa já para pequenininha aqui. É divertido, a paisagem é maravilhosa, é sensacional. Mas o privilégio do passeio não é só para os turistas, não. De certa forma, sou privilegiado também, né? Trabalhando, mas tá aí o lado bom do serviço, né? A embarcação comporta mais de 100 pessoas e passa pelos principais pontos turísticos da região. Em alguns pontos, a profundidade é de 120 metros. Mais uma volta e mais quedas d'água. Ali, um bar flutuante. E no topo dele, uma imagem impressionante. Uma piscina natural com águas cristalinas. É muito bonito. Vale muito a pena. Este grupo de amigos saiu de São Paulo de moto para conhecer o Mar Mineiro. Um grupo da Triumph Riding Experience, onde a gente faz um passeio de moto para conhecer as belezas do Brasil. E o passeio dessa vez foi em Minas Gerais, o estado que a gente escolheu, e a gente está encantado com as belezas de Furnas, de toda a represa. E depois de mais de 3 horas de passeio, hora de partir, mas com aquela vontade de voltar a esse paraíso, Lago de Furnas. Quem planta vento colhe tempestade. No Brasil de hoje, estamos colhendo o resultado de escolhas ruins que foram semeadas nas últimas décadas. Essa é a reflexão de hoje do nosso colunista Paulo Navarro. Segundo o jornalista, precisamos resgatar o Brasil dos maus hábitos. É ótimo ouvir gente inteligente e sensata. Foi ótimo ouvir o advogado Humberto Teodoro Neto. Ele lembra que o Brasil luta para atrair novamente os investidores estrangeiros. Mas pior que ver nossas empresas fecharem é ver empresários brasileiros investindo no exterior. Não para ganharem dinheiro, mas por sobreviverem. Incrível isso, né? Além das reformas urgentes, como a Previdência, a trabalhista e tributária, precisamos mudar a forma de tratarmos o Brasil. O Brasil é nossa casa e assim precisamos tratá-lo. Até então, quem teve algum poder de decisão tratou o Brasil como lugar e possibilidade de obter alguma vantagem imediata. Sempre para si, nunca de forma douradora para o país e para gerações futuras. Precisamos que todos mudem de mentalidade, todos por uma nação, onde o público e o coletivo valem mais que o interesse individual, onde se preocupa com as gerações futuras em construir e deixar para os próximos um lugar melhor para se viver. Como o lar que é, precisamos cuidar dele. Querer é fazer. Os táxis especiais metropolitanos já podem adotar tarifas promocionais para os passageiros. Detalhes a seguir. E tem alerta no ar, a umidade em Belo Horizonte preocupa. O índice está abaixo do que a Organização Mundial da Saúde considera ideal. A gente fala sobre isso depois do intervalo. Estamos de volta com a previsão do tempo. Os dias devem ser mais quentes até o final da semana, mas as manhãs vão continuar frias. Vamos ver como ficam as temperaturas. Nós teremos na quarta-feira em Belo Horizonte mínima de 13 e máxima de 28, a mesma mínima na quinta, mas com uma máxima um pouco maior. Na sexta-feira mantemos também 13 na mínima e a máxima desce um pouquinho com 28 graus. A umidade do ar em Belo Horizonte está muito baixa, entre 20% e 30%, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. O nível ideal é 60%. O momento mais seco do dia é registrado na parte da tarde. A Defesa Civil informou que essa secura deverá se manter até a próxima sexta-feira. As alternativas para você aumentar seu bem-estar é usar o umidificador de ambiente ou manter toalhas bem molhadas ali na sua casa, no seu trabalho. Em locais com crianças pequenas, baldes não devem ser usados por risco de afogamento. E tem mudança no preço das tarifas dos táxis metropolitanos. Nossa repórter Luciana Viana está de volta com mais essa informação. Diga lá, Luciana. Pois é, Inácia, os táxis metropolitanos, os de cor azul, já podem adotar ali uma tabela promocional para os passageiros. Agora, essa mudança, ela foi solicitada pelos próprios profissionais que alegam crise financeira e também concorrência com os aplicativos. Por quilômetro rodado, na bandeira 1, a tarifa é de R$ 5,67.
centavos. Na Bandeira 2, o quilômetro rodado é R$ 3,13. Os táxis metropolitanos atendem em hotéis, em aeroportos, Confins e Pampulha, mas também podem ser sinalizados nas ruas e também chamados por meio de cooperativas, por telefone. Bacana, é o efeito Uber, né, Luciana? Sim. Obrigada, até amanhã, viu? Até amanhã. Nós ficamos por aqui com essa edição. Eu conto com você amanhã, quarta-feira. Tenha agora uma boa noite.